Oi pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do canal dedicado ao quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 119 do Código Tributário Nacional, dedicado ao sujeito ativo da obrigação tributária. Nos termos do artigo 119 do Código Tributário Nacional, o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. O que significa essa disposição? Ela tem vários aspectos que merecem nossa atenção e o nosso cuidado. Primeiro, saber que sujeito ativo de uma obrigação, nós estamos falando do credor, aquele que deve exigir o cumprimento da obrigação. Exigir que em seu favor a obrigação seja adimplida, seja satisfeita. Então, o credor da obrigação tributária, aquele a quem o tributo deverá ser pago. E aí se pode pensar, mas não é sempre o Estado? Se o tributo é um tributo estadual, se a gente está falando, por exemplo, do ICMS, o sujeito ativo não será o Estado membro, o Estado do Ceará, de São Paulo, de Sergipe. Se nós estivermos falando de um tributo federal, o sujeito ativo não será a União. Se for um tributo municipal, o sujeito ativo não será o município de São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Fortaleza, Recife, Olinda. Não. Porque o que acontece, não necessariamente, porque o que acontece é que existe o fenômeno da parafiscalidade. É possível que o tributo seja criado por uma dessas três pessoas, União, Estado ou município, que tem competência tributária, a competência para instituir o tributo, e só quem tem competência para instituir o tributo, como o tributo deve ser instituído por lei, é quem tem competência para editar leis, então será sempre União, Estados ou municípios, ou o Distrito Federal, um desses terá competência para instituir o tributo, mas pode acontecer de eles instituírem o tributo e estabelecerem que outra pessoa será a sua credora. Então a União institui uma contribuição e estabelece que essa contribuição será cobrada por uma autarquia sua. Isso pode acontecer. Uma taxa é criada pelo Estado e será uma autarquia ou uma outra entidade estatal que cobrará aquela taxa. Então pode acontecer de o sujeito ativo, aquele que tem a competência para exigir, que tem a capacidade tributária ativa, como se chama, capacidade para ser sujeito ativo, não é a mesma pessoa que tem a competência para instituir o tributo, a competência tributária plena, que envolve a competência legislativa. Então, caso haja uma bipartição dessas duas figuras, aquele que institui não é o mesmo que cobra, porque existe a atribuição da sujeição ativa a outra pessoa. Então, nesses casos, nós não temos essa obviedade que pode parecer de que sempre o tributo será instituído e cobrado por quem tem competência para editar a lei correspondente. Nem sempre é assim, repito, porque pode acontecer de o sujeito ativo ser outra pessoa indicada na lei. A lei sempre deve indicar, como vimos no comentário ao artigo 97, como vimos nos comentários aos artigos que cuidam do princípio da legalidade, o artigo 9º, que reflete o 150, na parte que se refere à legalidade tributária, todos os elementos da obrigação devem ser definidos em lei, incluindo o sujeito ativo. Então, mesmo que o sujeito ativo não seja aquele que cria o tributo por lei, mas isso deve ser indicado nessa lei na qual o tributo é criado. Esse é o primeiro ponto a ser lembrado. Mas há outros. O de que essa disposição se refere à pessoa jurídica de direito público, mas nem sempre será uma pessoa jurídica de direito público. Essa regra, essa ideia, ela começa a ser objeto de diversas exceções, talvez por conta de mudanças pelas quais o direito brasileiro, o direito administrativo brasileiro vem passando. Então existem algumas situações, algumas hipóteses, nas quais pessoas jurídicas de direito privado são sujeitos ativos de obrigações tributárias. Ah, mas que absurdo, como pode um particular cobrar tributos? Isso acontece nos casos de atividades públicas que são delegadas no seu exercício a particulares. Então, um particular presta um serviço que deveria ser prestado pelo poder público, mas esse serviço é prestado pelo particular
num regime de delegação. Nós temos isso em relação a algumas concessionárias de serviços públicos. Geralmente o que elas cobram pelos serviços que prestam são tarifas ou preços públicos, que não têm natureza tributária, o fundamento delas é contratual. Mas pode acontecer, eventualmente, de uma dessas concessionárias ser instituído pela entidade pública correspondente e essas concessionárias ser competentes para cobrar uma taxa. Uma dessas concessionárias pode prestar um serviço de forma compulsória, sem haver alternativas, ou a lei pode impor o uso do serviço, ou deixar sem alternativas o sujeito, o cidadão, e o que ele paga por esse serviço tem natureza, portanto, de taxa, em face da presença da compulsoriedade, e essa taxa deverá ser prevista, instituída e fixada em lei, mas será possível que a entidade privada concessionária do serviço público cobre a taxa. Isso pode eventualmente acontecer. E se dá também em relação aos cartórios hoje, na atualidade. O que os cartórios cobram das pessoas que usam dos seus serviços para reconhecer uma firma, autenticar um documento, fazer um registro, tem natureza de taxa, são fixadas em lei. Os valores desses emolumentos pagos ao cartório, isso é fixado em lei, porque tem natureza de taxa. Há um serviço público específico e divisível sendo prestado pelo cartório, ou pelo oficial, pelo registrador, pelo notário, e esse serviço é objeto ou fato gerador, a prestação dele, da cobrança de uma taxa, tanto que os emolumentos são fixados em lei, como disse. Mas quem recebe a receita gerada por esse serviço, quem recebe o valor correspondente, essas taxas, portanto, quem recebe é o próprio oficial, o registrador, notário do cartório, a receita dele, que inclusive paga imposto de renda e ISS sobre essas importâncias que aufere. Então nós temos aqui uma exceção ao que dispõe o artigo 119 do Código Tributário Nacional. Uma exceção que se aceita por imposição da Constituição. É a própria Constituição que assim estabelece e, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que esses cartórios recebem ter natureza de taxa. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles não podem invocar a imunidade tributária em seu favor para se eximirem da cobrança do ISS e do imposto de renda sobre os seus emolumentos quando são recebidos. E, de acordo com a Constituição, esses oficiais, notários e registradores prestam um serviço público por delegação fundada na própria Constituição. Então, nós temos aqui uma exceção ao que dispõe o artigo 119, que não é mais uma regra absoluta, na parte que estabelece que o sujeito ativo é uma pessoa de direito público. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar aqui na caixa de comentários o que acha dessa questão ou de outras que poderiam ser tratadas aqui no canal e de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!